Olá, amiguinhos, tudo bom? Amiguinhos, eu vou resolver com vocês aqui 3 questões de física de provas de colégio técnico, né? Se não me engano, é Cefet, Coltec, enfim, colégios técnicos aí, tá? Retratando sobre a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Né? Amiguinhos, o que é inércia? Primeira coisa, inércia é a tendência que um corpo tem de continuar na mesma. O corpo está parado, se nada acontecer, ele vai ficar parado para todo sempre, não é? E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar, a menos que haja alguma força que o impeça, né? Que pare-o. Por exemplo, a força de atrito faz os corpos pararem. Joga uma bolinha no chão, ela vai continuar até certo ponto, porque a força de atrito ela vai aumentando, 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 até que ela para o movimento, né? Enfim. Aí essas questões são sobre isso. E tem uma outra coisa que eu não sei se você sabia, mas inércia é sinônimo de massa também, tá? Tanto é que na química a gente estuda a inércia como sendo uma propriedade também da matéria. Ela não é só essa parte física do movimento, mas ela é sinônimo também de massa. Então, se te perguntarem qual é a sua inércia, você vai numa balança, né? Ver a sua massa, não peso, também, diga-se de passagem. Isso é uma confusão que a gente costuma fazer. O que a gente mede na balança é a massa, tá? E não o peso. E aí você fala para a pessoa, 50 quilogramas, 35 quilogramas, 80, enfim, né? A sua massa é a medida da sua inércia. Beleza? Então, essas questões vão abordar isso. Outra coisa que eu falei aqui agora, essa questão do peso. Isso cai muito em prova também, tá? O seu peso, ele depende do planeta que você está. Então, na Terra, o seu peso é a sua massa multiplicado por mais ou menos 10, né, um valor aí que a gente usa para poder facilitar o cálculo, que é a aceleração da gravidade. Mas na Lua, o valor da gravidade é outro, então na Lua você pesa menos que na Terra, sim, tá? A sua massa é igual, mas na Lua você pesa menos, porque a ação da gravidade lá é menos intensa. Beleza? Então vamos lá ver essas questões. Elas fazem parte do meu curso e do professor Laércio, Física e Química para Colégios Técnicos. Eu vou lançar esse curso aí nos próximos dias. Vou deixar o link aqui assim que eu lançar na descrição. Então você fica esperto, meu irmão. Estudar, aprender a matéria através das questões. Beleza? Então bora lá. Os ônibus de passageiro têm suportes verticais e horizontais distribuídos em seu interior. Um passageiro que viaja em pé deve se segurar nesses suportes para não cair durante a viagem. Dentre as afirmativas a seguir, escolha aquela que melhor explica a importância dos passageiros segurarem nos suportes. Então, dê uma pausada aqui para ver se você está sabendo interpretar bem o texto que eu vou trazer a resolução agora, tá? Então, eu vou revelar para vocês qual que é a questão aqui, né? Porque se você olhar essas alternativas aqui, você vai ver que, aparentemente, aqui tem mais de uma correta, tá? E aí é que está a questão da interpretação de texto. Então, vamos ler aqui, ó. Letra A. Se o ônibus acelera bruscamente, então pensa o seguinte, você está dentro do ônibus, ele começa a acelerar rapidão, a partir do repouso. O peso do ônibus irá empurrar o corpo do passageiro para a parte de trás do veículo. Aí você vai falar assim, é verdade, né? Quando o ônibus arranca, a nossa tendência é ir para trás de fato. Então, aí você coloca a letra A numa tigela de alternativas possíveis. Vou deixar para cá. Letra B. Se o ônibus der uma freada brusca, a força exercida pelo piso do veículo sobre o corpo do passageiro irá lançar o corpo do passageiro para frente. Aí você fala, verdade também, né? Porque é o seguinte, quando o ônibus freia, a gente vai para frente, né? Então, tá correta. Vamos continuar lendo aqui. Letra C. Se o ônibus está em movimento com velocidade constante, né, um passageiro que não se segura em nenhum suporte será arremessado para trás. Essa é falsa. Por que ela é falsa? Pensa o seguinte, principalmente em viagem de trem. Quem já pegou em metrô ou trem vai entender o que eu estou falando, né? A partir do momento que ele sai do repouso, ele faz uma velocidade constante ali durante um longo período de tempo. Nessa parte que ele está com velocidade constante, a gente consegue ficar sem segurar nos suportes, né? Você está lá em pé de boa. Por quê? Porque a velocidade constante ela não vai exercer nenhuma força sobre o seu corpo a fim de te derrubar no chão, né? A aceleração ou a frenagem, que é uma aceleração negativa, é o que quer te empurrar mais do que as próprias questões aí no chão, certo? Então, essa aqui ela é errada por causa disso.
Justamente porque ele fala que está com velocidade constante, e velocidade constante é ausência de aceleração. Então, se não tem aceleração, você vai continuar lá lindo, pleno, em pé, como se nada estivesse acontecendo. Então, essa aqui não pode ser correta, né? Ela está errada. Agora, vamos ler a letra C. Se o ônibus muda de direção, o corpo do passageiro tende a continuar a se mover em linha reta, e ele se sente lançado para um dos lados do veículo. É exatamente isso que acontece, né? Porque a aceleração, quando o corpo está parado e aí ele acelera, ele vai mudar a direção do movimento. Estava antes parado, agora vai para frente. Ou então, quando ele freia, estava para frente e o movimento é para trás, vamos pensar assim. Então, quando a gente muda a direção, o que acontece? O corpo tende a continuar a se mover em linha reta. Isso aqui é a lei, né? Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, o seu corpo ele tende a permanecer no movimento que ele estava antes, né? E aí, por esse motivo, é que você vai se sentir lançado para um dos lados do veículo, ou para frente ou para trás. Essas aqui, elas não estão erradas, mas aqui ele pede a alternativa que melhor explica. Melhor, a palavra melhor aqui é que é o lance, né? Porque a letra A e a letra B, elas estão corretas, só que elas falam para o caso específico da aceleração e da frenagem, né? Da freada, ok? Só que a letra D, ela explica para qualquer circunstância, tanto para aceleração e quanto para freada, e ela deixa evidente aqui que é por causa da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, a alternativa correta aqui é a D. Quer dizer, as outras não estão incorretas, mas a letra D é a que está melhor explicada, certo? Então, a interpretação de texto. Achei essa questão bem interessante por causa disso, porque às vezes se o aluno está despreparado e lê muito rápido, né? Aí ele fala, essa daqui está certa, eu vou marcar ela, mas tem que ter calma, tá? Porque essa daqui é que está mais correta no sentido de explicar universalmente o conceito, beleza? Durante uma viagem de carro, observou-se que um objeto solto se movia dentro do veículo, sempre que acelerava, freava ou fazia curvas na estrada. Os movimentos desse objeto nas situações relatadas acima ocorrem por quê? Letra A. O objeto solto dentro do carro não tem inércia e, por isso, não é capaz de acompanhar o movimento do carro. Olha só para vocês verem, a inércia, gente, é uma propriedade da matéria, ela tem a ver com a massa de qualquer objeto. Então, é claro que os objetos têm massa, né? E, portanto, a letra A não faz nenhum sentido, né? Inércia também é sinônimo de massa, tá? Então, não. Letra B. O objeto solto dentro do carro tende a manter o seu movimento inicial em relação à estrada, caso nenhuma força externa, né, atue sobre ele. É isso, é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia, ela fala o seguinte, que um corpo, resumindo, com as minhas palavras, um corpo tende a permanecer no seu estado desde que não haja nenhuma força agindo sobre ele. Por exemplo, essa coisa vai ficar aqui eternamente se nada tirar ela daqui. Ok? Se ele estiver num movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar também lá no mesmo movimento, até que exista uma força que faça ele parar, se for o caso, né? Então, a letra B, ela é correta, certo? Letra C, o objeto solto sempre tende a se mover no sentido oposto ao sentido do movimento do carro, devido às forças de ação e reação. Não, quando não existe força nenhuma agindo, ou seja, ou o carro, vamos dizer assim, está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer, ausência de força, a tendência do objeto é permanecer no mesmo sentido, certo? Se o carro está parado, o objeto lá dentro está parado. Se o carro está em movimento retilíneo uniforme, o corpo também vai estar lá. Isso é considerado um repouso dinâmico, que a gente fala, tá? Só que aí o que acontece? O corpo ele vai mudar de movimento, né, que é essa tendência da inércia de ir contra o movimento ali, de forma abrupta, digamos assim. Quando você freia, certo? O carro freou. O sentido da freagem não é para trás, então o seu corpo vai para frente, é naquele instante ali, porque está agindo uma força. Aí o seu corpo ele tem, né, a tendência natural de se manter no estado em que estava. Então essa daqui, ela não está correta, tá? Letra D, existem forças externas atuando sobre o objeto solto no veículo, e elas que provocam o movimento no interior do carro. Não, senhor, não tem nada de força externa, certo? O corpo está lá dentro do carro.
tem nenhuma força externa agindo. Força externa, gente, é tipo uma criança indo lá e mexendo nele, isso é uma força que está fora do corpo, tá? Então, não. Beleza? Correta, portanto, aqui, letra B. Observa o nível de similaridade da questão anterior com essa aqui, né? É a mesma coisa, tá? Então, por isso, olha só, essa aqui é do Coltec 2020. E a anterior é do Coltec 2022. Daí a importância de você, obviamente, estudar os assuntos separados, né? Para você poder pegar de uma questão, tirar a lição de moral dela, para poder fazer as próximas. Tem que ter um material estrategicamente organizado para isso. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para verdadeiro e F para falso. A aceleração do veículo é nula? Sim, porque se ele está em movimento retilíneo, uniforme, porque a velocidade é constante, então não apresenta, né, aceleração. Então a aceleração é nula, ou seja, a aceleração é zero. A resultante das forças que atuam no veículo é nula? Sim, porque força é massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então do lado de cá também vai dar zero. Portanto, essa daqui é verdadeira. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. A gente acabou de falar que essa força é nula. Então, ela não tem nenhum sentido nem direção. Ela é nada, ela não existe. Então, aqui, ó, essa aqui é falsa. Então, é VVF, resposta da letra C. A figura abaixo mostra a vista aérea da trajetória de um carro viajando em uma estrada plana. Ao chegar no ponto P, esse carro estava aqui, chegou no ponto P, o carro entra em uma área grande, coberta de óleo. Isso reduz o atrito entre os pneus e o solo. Nessa região, há zero. Então, ali, né, o atrito vai acabar e aí vai acontecer alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Assinale a alternativa cuja trajetória pontilhada corresponde corretamente àquela seguida pelo veículo a partir do ponto P. Então, vamos só fazer um breve estudo aqui das opções, né? Essa alternativa 1 aqui, ela continua a curva, certo? E você pode pensar bem na sua própria experiência de vida, quando você está no carro, né, que tem alguém dirigindo, correndo, vai fazer a curva, você geralmente é arremessado para um ponto que não é na continuação da curva. A gente chama esse ponto de tangente. A gente fala assim, o corpo está saindo pela tangente, que é exatamente o que está acontecendo aqui na trajetória 2, que agora eu vou pintar de vermelho, né? Lembre-se lá da matemática, o que é uma tangente? Tangente é uma reta que forma 90 graus com um círculo, certo? Então, por exemplo, esse círculo que eu estou aqui dentro, está vendo esse xizinho aqui? Eu vou traçar uma reta tangente a esse xizinho. É mais ou menos isso aqui, ó. Pegar a reta e encostar ela em um único ponto nesse xizinho. Então, vamos supor que você está aqui de carro, ó. Não. Chegou aqui, você, né, aconteceu uma coisa ali que não tem mais atrito para você continuar fazendo a curva na trajetória dela, você vai sair pela tangente, ou seja, fazendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus com o raio da curva. Então, por esse motivo, causa, razão ou circunstância, a alternativa correta aqui é a que tem a 2, né, ou seja, letra D. Observe uma coisa aqui, tá? Por exemplo, nesse GIF aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem a Lua e aqui a Terra, né? E existe uma força de atração entre elas, o que faz com que a Lua gire em trajetória circular. A gente sabe que não é muito bem circular, enfim, mas a título assim, de ensino fundamental, vamos tratar isso aqui como uma trajetória circular. A força que atrai aqui é uma força de gravitação, né, digamos assim, que pelo movimento circular, que é uma força centrípeta. Só que se, por algum motivo, essa força parasse de ser exercida, nesse exato ponto, o que ia acontecer com a Lua? Olha só, ela está rodando nesse sentido, vamos dizer, no sentido anti-horário aqui no caso do desenho. Então, ela viria para cá, ó, nessa trajetória aqui, dessa reta vermelha, que é a tangente à curva, né, ao círculo. Então, ela segue, né, a direção aqui desse vetor velocidade. Por exemplo, aqui, ó, tem uma pessoa com um barbante, está girando uma bolinha aqui, né? E aí existe uma força atraindo o corpo para fazer essa trajetória circular, que é a força centrípeta. Aí o que acontece? Se você romper esse barbante nesse ponto aqui, a bolinha ela não vai continuar fazendo a curva. Ela vai seguir aqui no vetor, né, velocidade aqui, ó, na tangente, beleza? Então é isso que acontece aí nas trajetórias curvas quando
há algum evento, né, que o corpo sai ali daquela inércia, a inércia dele é manter no vetor velocidade e aí, portanto, na tangente à curva.